Graça e paz, meus irmãos. Por graça e misericórdia do Senhor, nós estamos mais uma vez aqui com vocês. E nós estamos outra vez na nossa casa, porque começou a acentuar-se o número de infectados pelo Covid-19 e para não aguardarmos até depois da eleição do segundo turno, nós votamos na igreja no domingo próximo passado pela manhã, para que os cultos de quarta-feira nós estejamos fazendo online. Então, eu quero estar agora orando ao Senhor, pedindo do Senhor a bênção, a graça e a misericórdia dele. Deixa eu orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o santo e eterno nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por tua imensa bondade e misericórdia e pedir ao Senhor a tua direção, a tua orientação, a tua graça, a tua bênção sobre nossas vidas nesta hora. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos livre do mal. É a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus amados, há um hino no Cantor Cristão, número 438, cujo o tema é Ouvindo de Jesus. E eu vou estar cantando este hino aos irmãos neste momento. Vamos louvar ao Senhor. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos desse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Diz-nos, ó Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados do Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênçãos do glorioso Deus,
que descobre os escolhidos seus. Cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, contar muito confiados o Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Oh, glória a Deus, louvado, exaltado seja o santo e eterno nome do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos de Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estávamos vendo acerca de Jesus e os seus irmãos, que subiram à festa para a comemoração da festa dos tabernáculos, como já mencionamos aqui, finzinho de setembro, começo de outubro, 7 dias de festa, e no 8º dia da festa, a festa das primícias, né? A festa das colheitas. E no versículo 10, nós vimos que Jesus não subiu junto com os seus irmãos, e ele esperou mais um pouco para subir com os seus irmãos até Jerusalém, porque escrito está na palavra de Deus que ele queria aparecer em oculto. Mas nós vamos ler a palavra de Deus agora. Nós vamos ver João capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 17. E nós vamos ver que não tem oculto para Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus só não queria subir com os seus irmãos, porque disse ele aos seus irmãos que a hora dele ainda não havia chegado. E nós já mencionamos na mensagem anterior acerca da hora em que Jesus está falando. Primeiro, fala da sua crucificação, que aconteceria 6 meses depois. Segundo, Jesus fala acerca do milênio, do reino milenar dele aqui na terra. Mas Jesus fala que a hora dos seus irmãos, a aceitação deles, era normal, porque eles não tinham oponentes, eles não tinham inimigos. Mas Jesus tinha inimigos, porque Jesus Cristo ameaçava a religião dos judeus com os seus ensinos. E as pessoas procuravam matá-lo. Que pessoas? Olha, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os religiosos da época, a direção judaica, da religião judaica. E ele está agora na festa. O versículo 14 começa a dizer, pelo evangelista João, o apóstolo do amor. Versículo 14. Mas na metade da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Para aquele que queria estar na festa em oculto, ele estava no centro das atenções. E se maravilhavam os judeus, dizendo: como sabe ele letras, não tendo aprendido? Respondeu-lhes Jesus e disse: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
17. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Vamos orar outra vez? Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, por estar na presença do Senhor, cultuando ao Senhor, com o povo do Senhor, que ama o Senhor, e que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, venha na pessoa do teu Santo Espírito a iluminar as nossas mentes, os nossos olhos e os nossos corações. Senhor Deus, assim como dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que os teus servos possam estar cativos do Senhor agora, na presença do Senhor, que não haja nenhum impedimento para com que não haja compreensão, reverência diante do Altíssimo. Eu te suplico proteção sobre nossa vida, proteção sobre a vida dos teus servos, que haja uma couraça, o capacete da salvação possa estar sobre as nossas vidas e que haja liberdade para a espada do Espírito estar agora, Deus, no nome de Jesus Cristo, na presença do Senhor, proclamando o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os servos do Altíssimo, quando Jesus está em Jerusalém, 3 dias depois, no meio da festa, ele segue em direção ao templo. Aquele mesmo templo que ele havia expulsado os cambistas, que estavam fazendo da casa de Deus casa de negócio. Então Jesus volta ao templo. E ele volta ao templo não para ensinar a multidão, mas para ensinar escribas, fariseus, para ensinar a classe dominante, para ensinar aquelas pessoas que que tinham em suas mãos o poder de proclamarem a Deus, de servirem a Deus, porque diziam eles que adoravam a Deus. Então, meus queridos, meus amados de Jesus Cristo, eu quero vos falar do preparo que Jesus Cristo tem por ser Deus, conhecedor de todas as coisas. Para nós, seres humanos inatos, é necessário passarmos pelo processo natural de alfabetização, de conhecimento tanto das exatas como das humanas, nos vários segmentos destas duas áreas. Então, aquelas pessoas, elas passaram pelo mesmo processo que eu passei, pelo que você passou, e muitas daquelas pessoas que estavam no templo ouvindo a Jesus, elas haviam aprendido de transmissão oral nas escolas judaicas, com os seus pais. Então eles aprenderam acerca da religião por transmissão oral. Aprenderam. E muitos se aprofundaram na lei, na Torá. E muitos, incluindo os da tribo de Levi, os levitas, eles eram responsáveis pelo templo, por todas as coisas do templo. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, pessoas
instruídas e preparadas na religião judaica. Então, para estas pessoas, o conhecimento, ele era na elite. Os que podiam mais, estudavam mais. E os que podiam menos, estudavam menos. Como ocorre nos nossos dias. Sempre os da classe mais favorecida ocupam e galgam maiores posições. Eu vejo aqui Jesus, na sua segunda oportunidade de estar no templo e ensinando. A primeira ocasião ocorreu aos 12 anos de idade, quando ele subiu ao templo para adquirir a sua maioridade. E as pessoas ficaram maravilhadas com o menino Jesus. Mas aqui Jesus é homem. E por eles conhecerem os familiares de Jesus Cristo, a origem humana de Jesus Cristo, vem neste conhecimento deles por incursões da religião, de levantar quem é, de onde vem, o que faz, o que pensa. E aqui eles estão surpresos com o nível, com a capacidade de conhecimento de Deus que Jesus manifesta e expressa. E se nós olharmos para o texto, eles vão olhar para Jesus na condição social de Jesus. Israel não é por casta, mas Jesus é de uma família humilde, vem de uma origem humilde. Tanto é que ele diz acerca de si mesmo que as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, Jesus Cristo aqui está ensinando. Então, aquilo que eles não esperavam foi que Jesus apareceu no meio deles, no templo deles, e ainda estava ensinando acerca de Deus a eles. Então, Deus nunca é oculto. Deus é luz. Deus é luz. E Cristo é a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo do algueiro. Não. Ela tem que ser colocada no veladouro. Então, esta passagem bíblica mostra para este fato que Jesus Cristo está vivendo aqui junto à nata religiosa em Israel. Amados de Jesus Cristo, toda religião que se preza tem seus investigadores. Então, as pessoas, dentro das denominações, têm os guardiões do templo, que não é diferente da época de Jesus Cristo. Hoje tem uma turma que ficam felizes em dizer que eles andam por lugares perigosos. E que os espiões deles, da outra religião que eles têm, junto com a religião e a doutrina que eles deveriam servir, mas não serve, eles se preocupam mais com a vida dos outros do que com a vida deles. São os pseudos guardiões da denominação. Então, eles sabem tudo acerca da vida dos outros, mas da vida deles é que nem aqueles filmes de bang bang em que as pessoas, para não serem seguidas, faziam que nem os apaches, vinha com galhos apagando os rastros. Eles apagam os rastros deles
mas andam na surdina em todos os meios e lugares para descobrir a respeito da vida dos outros. Então, com Jesus, no tempo de Jesus, na religião judaica, não era diferente. Isso nasceu dos judeus. Eles são expert nisso daí. Então, queridos, os investigadores da religião sabiam do grau de escolaridade que Jesus tinha. Eles sabiam disso. Eles conheciam isso. E Jesus está aí, 21 anos depois, ensinando-os, confrontando-os e citando trecho por trecho. Hoje é muito fácil. A nossa Bíblia ela é dividida em livro, capítulo e versículo. Mas quem conhece a língua hebraica, antes dos maçoréticos, o rolo, ele é contínuo. Então Jesus tem em si todo o rolo. Sabe por quê? Porque foi ele que inspirou a Moisés. Ele sabe tudo, não só de Moisés, mas dos 66 livros. E a escrita, ela foi feita por causa dos homens. Porque Deus é conhecedor de tudo. Nada precisa ser aprendido por Jesus, porque ele é sabedor de todas as coisas em 3 níveis. Na onisciência, na onipresença e na onipotência e no futuro. Ele é Deus. As pessoas não se ligaram ainda de que Jesus é Deus. E Jesus, servo, sofredor e humilde, está na presença deles, sabendo que eles o procuram para matá-lo, mas ele veio para morrer. Ele veio para salvar o homem, e o meio pelo qual ele vai salvar o homem é na crucificação, mas não antes de ensiná-los. Por quê? Mas Jesus Cristo, pregar a palavra não é só para aceitação, não. Pregar a palavra também é para juízo, irmãos. Então ninguém nunca pode dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Agora Deus nos deu esse meio para nós falarmos acerca de Jesus Cristo. Uns se convertem, uns reconhecem que Jesus é Deus e entregam-se a Ele de corpo, de alma e de espírito, e são salvos. Outros, não. Mas não podem dizer que nunca lhes falaram de Jesus Cristo. Nós falamos incansavelmente acerca de Jesus Cristo, e ainda o fazemos na internet. E fazemos na rádio, www.radio7bpc.com, 24 horas dia. Nos louvores nós temos muitas visualizações, mas das mensagens um número reduzido. Por quê? Porque as pessoas hoje são motivadas ou movidas por inódias, por cânticos. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então Jesus é a palavra. E ele conhece todas as coisas. Aos 33 anos, ele está ensinando os mestres em Israel. Ele está dizendo a eles que o conhecimento deles não é nada. E há uma surpresa, e Jesus Cristo ainda confronta-os. Então no versículo 15, eles só não... E se maravilhavam os judeus, dizendo: como sabe este letras, não tendo aprendido? Respondeu-lhes Jesus no 16 e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
O amado de Jesus Cristo, Jesus veio fazer a vontade do Pai. E ele está falando a doutrina de Deus. Não da igreja A, não da igreja B. Ele está falando daquilo que é de cima, de onde ele é, daquilo que ele conhece. Então surpreende aqueles que tiveram que ser alfabetizados, escolher a área, ou pela tribo que tinham, ou se nasceu filho de sacerdote ou de sumo sacerdote, se vem de uma classe alta, se é um religioso e ama a lei e guarda a lei e se inteira acerca da lei e da religião e se torna um mestre, assim como Nicodemos era. Então, essas pessoas, elas gastaram neurônios para. Jesus, ele não precisou disso, porque ele sabe de todas as coisas. Nós temos que aprender. Esses 100 bilhões de neurônios que ele colocou na nossa mente, no nosso cérebro, eles são para serem preenchidos. E nós temos uma parte do cérebro que ainda não é muito usada, ou quase nada usada, ou nada usada. Então, nós temos que aprender. E dentro das denominações, eu tenho muitos amigos pastores. Essas pessoas que fazem parte dos que andam por lugar perigosos, eles mantêm-se em uma retidão muito grande. Preservam muito o nome deles. E para chegar lá na cúpula, eles vão estudando. Tem aí pastores com 20 cursos universitários, mestrados, doutorados. Quem é muita coisa não é nada. E para se conhecer de Deus, precisa se conhecer da palavra. Jesus Cristo está falando dele, está falando da palavra. Então, essas questões, amados de Jesus Cristo, não é o aprendizado pelo homem, não é para apresentação de currículo. Então, as pessoas é para serem notadas. Então, o pastor doutor em filosofia, o pastor doutor em psicologia, o pastor doutor em psicopedagogia, o pastor doutor psicoterapeuta, o pastor doutor... Então, as pessoas, elas exaltam o eu, mas Jesus Cristo, sendo homem, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, mas com conhecimento, sabedor de todas as coisas. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus, quando responde e diz, sabe o que está respondendo e o que está dizendo, e sabe quem são, o que querem, o que fazem e o que intencionam, e o quanto já investigaram acerca dele. Eles esperavam pegar Jesus em uma situação que não trouxesse a eles nenhum prejuízo diante da opinião pública. Então essas pessoas, elas ficam esperando o momento para dar o bote. Mas Jesus Cristo está dentro da casa deles. Vocês querem me matar? Ah, eu vou dentro da sua casa. Então, se alguém está dizendo que vai matar você, vai lá para dentro lá da casa dele, junto com a mulher dele, junto com os filhos dele. Quero ver se ele mata você na frente da mulher e dos filhos. Só se for um insano, só se for um louco. E ele estava dentro do templo. E a guarda do templo podia prender a qualquer momento. Mas como prender Jesus Cristo na festa? O amado de Jesus Cristo, Jesus é sabedor de todas as coisas. Ele disse, a doutrina não é minha, é do meu Pai, é dos céus, e eu as conheço, porque tudo aquilo que foi feito por mim. Eu sou a palavra, então eu estou falando de mim, porque ele disse, eu e o Pai somos um, a unidade, a deidade de Cristo. Então Jesus Cristo coloca eles em xeque. Quem que enviou a Jesus Cristo?
Ó, este aqui é da igreja tal, da religião tal. Não. Esse é o Salvador do mundo. É o Senhor de todas as coisas. Não é que nem os do Yahoo estão falando que Senhor é Baal. Não, não. Se Senhor fosse Baal, Eliseu não tinha com o seu machado cortado e botado lá no chão. Só o Senhor é Deus. Ele é Senhor absoluto. Vocês dissidentes de Ellen White aí com essa nova dinâmica vossa aí, é para continuar pescando em aquários, que é o que vocês fazem. Vocês não fazem nada mais do que pescar em aquário. É o que vocês são, pescadores de aquário. Então, esses assuntos eram elevadíssimos para os religiosos. Mas para Jesus é natural e normal. Por quê? É de coisa que ele sabe, é de coisa que ele criou, é de coisa que ele viu, é de coisa que ele fez. E os espiões deles não puderam subir no céu para ver. Se espia o que está aqui na terra, se espia conta em banco, se espia Serasa, se espia, sabe? Mas no céu vocês não podem espiar nada, porque para o céu vocês não vão. Bode não entra no céu. Amados de Jesus Cristo, essas coisas são muito sérias. Jesus sabe o que está falando. E eu também sei o que estou dizendo. Eles pesquisam tudo a respeito dos outros e das pessoas. Tem uma rede de informações que andam bisbilhotando em órgãos federais, estaduais, municipais, acerca da vida de todos. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra no Exército e alguém disse que eu fazia parte dos secretos, da ordem secreta. Então, é muito sinal, é muita apertação de mão, é muito você conhece o fulano, você conhece o Beltrano, né? Que são as duas ordens que são as mais vistas, porque o resto é tudo lojinha, aí tem que ser as grandonas, né? Aí o cara dá o nome do A e do B, né? Que é as que dirigem. Então as pessoas vêm perguntar, e você vê pastores com apertos de mãos demorados, aquelas pessoas que ficam olhando lá para a cara do outro, aquela cara sonsa, aqueles sinais de aquele sorrisinho de canto de boca, que estão enterrados até aqui, lá no fundão, lá com a espada aí no escuro, de medo de morrer com a calça arriada, né? São as pessoas que espiam, estão a serviço de... O amado de Jesus Cristo, Deus sabe de todas essas coisas. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Mas Jesus, ele está presente no templo. Por quê? Se a vontade dele é fazer a vontade do Pai, ele está lá naquela casa que ele expulsou os cambistas, dizendo, vocês fizeram da casa do meu pai, casa de... covil de ladrões e de salteadores. E é o que tem hoje dentro das nossas igrejas e das nossas religiões. Eles fizeram da casa de Deus, eles continuam como cambistas na casa de Deus. É só Jesus que vai expulsar vocês. Eu não posso fazer isso. E nem fui chamado para isso. Mas Jesus vai, com Azarrogue, pegar vocês. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então os ensinos de Jesus causou assombro. Arregalaram os olhos. E a murmuração come como está. E vai acontecer quando verem esta live. Sempre tem um oculto. Tem os que aparecem e tem um oculto lá. Sempre tem 1, 2, 3, 5 ocultos, né? São os bisbilhoteiros, os fuxiqueiros. Leva a notícia. Então, a obra e a verdade de Jesus Cristo causa assombro, causa espanto. Porque Deus sabe, porque Deus ouve e porque Deus vê. Eles ficaram até comovidos, até com lágrimas,
de crocodilos, mas mais assombrados. E o assombro é porque tiveram medo, porque o ensino que eles tinham não dava para se assemelhar ao conhecimento do Messias, do Salvador Jesus Cristo. Nenhum profeta da antiguidade, nem Moisés, tinha o conhecimento de Jesus Cristo. É óbvio. Mesmo Moisés tendo ficado 40 dias e 40 noites com Deus, não aprendeu tudo de Deus. Não é porque Deus não ensinou por causa do pulo do gato, não. Porque Deus é conhecedor de todas as coisas, de todos os tempos, ao mesmo tempo. Nada foge ao seu conhecimento. Ninguém foge de Deus. Jesus, ele usa a gramata. Esse gram é uma palavra só. Gramata, conhecimento divino. Mas o que os judeus sabem? Eles sabem o didaquê, o conhecimento do homem. Mas a palavra é inspirada. Mas aí tem os doutores. E aí eles vão colocando conhecimento humano, inculcando na mente da humanidade acerca da religião e da preservação daquela religião, e criam uma estrutura enorme para que aquilo permaneça, e vai passando de geração em geração. Amados de Jesus Cristo, aqui no nosso país, não tem nenhuma denominação do centenário. Todas são centenárias. E as pessoas batem nos seus peitos que a minha religião é a certa. O meu Deus, o Deus criador e sustentador de todas as coisas é verdadeiro, é certo. A palavra de Deus diz, 2 pontos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então eu vou na palavra de Jesus Cristo. Eu confio em Jesus Cristo. E não me assombro com os ensinos de Jesus Cristo, por mais duros que sejam, como essa mensagem de hoje está sendo. Mas é uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna. Você não pode confiar a sua vida na religião. Você tem que entregar a sua vida para Jesus, que é Senhor e Salvador, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É de Jesus que você precisa. Então, é além do didaquê, é do gramata. Entre o ensino de Deus e o ensino do homem, há uma imensa separação. Deus falando assombra a todos. Sabe por quê? Porque a voz de Deus é como o som de muitas águas. Temei e tremei diante de Deus. Se alguém quiser, olha só, Jesus Cristo não chama o nome de ninguém. Jesus Cristo, ele diz, se alguém quiser, se alguém entender a mensagem, se alguém reconhecer que eu sou Deus e o Salvador do mundo, e se alguém fizer a vontade de Deus como eu faço, pela mesma doutrina de Deus, conhecerá se ela é de Deus ou se falo como homem. Embora Jesus Cristo, 100% homem, está falando de Deus, de coisas santas, do alto, eternas. Então Jesus veio buscar e salvar para quê? Para que o salvo, não neste corpo, mas com o corpo transformado, de uma vida espiritual, vão
ao céu com ele, porque ele vai vir buscar para levá-los, porque ele prometeu: onde eu estiver, estejais vós também. Então há de Deus um interesse no homem de livrá-lo do inferno. O meio é o seu Filho amado, Jesus Cristo, crucificado, morto na cruz, sepultado por 3 dias e ressurreto. E disse que ele ia, mas que ele voltaria para buscar a sua igreja, de todos os redimidos nele, no sacrifício dele, no sangue dele. Então, amados de Jesus Cristo, quando eu vos falo acerca de salvação, eu vos falo além do de daqui. Eu falo para você fazer a vontade de Deus. Então, para você fazer a vontade de Deus, é necessário que você conheça a palavra de Deus. E Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa libertação, ela é real e irrestrita. Ela te liberta destas cercas colocadas pelo homem, de distribuição combinada. E aí todos se reúnem lá na grande loja e são amiguinhos. E aí a gente fica um dizendo que a minha igreja é melhor, a do outro, e fica nesse negócio, e as pessoas por detrás dando risada porque não creem em Deus, porque não servem a Deus, porque não obedecem a Deus. Mas nós fomos chamados para a salvação e para a vida abundante. Então nós precisamos de conhecimento. E a libertação da nossa vida está através da palavra. Amados de Jesus Cristo, eles podem até nos matar, mas gravem uma coisa: eles só não podem riscar o nosso nome do livro da vida. Você precisa de Jesus e entregar-se a Jesus e ter os seus olhos abertos e conhecer a Bíblia e estudar a palavra. O erro está em não conhecer. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Os religiosos, eles não conheciam o poder de Deus, por isso que se assombraram com o ensino de Jesus. As pessoas se assombram com Jesus, porque Jesus fala a verdade. Jesus não fica paparicando ninguém, fazendo amizadinha com ninguém. Ele tem misericórdia, ele respeita o ser humano e ama o ser humano e quer salvar o ser humano. E quer salvar você. E ele quer libertar você. Ó, querido, esse sistema de religiões, ele existe. É necessário irmos à igreja. Jesus foi à igreja, ele dá o exemplo. Mesmo o templo das pessoas fazendo da casa de Deus casa de negócio, onde é que Jesus foi encontrado? No templo. De quem era o templo? É de Deus. Porque Deus disse, essa casa será chamada casa de oração. Então, meu amado, então, meu querido, você precisa distinguir as coisas. E quando alguém estiver pregando a palavra de Deus, abra a Bíblia e veja se ele está falando acerca da Bíblia. Sabe por quê? Porque vale o que está escrito. E se algum pastor, por mais queridinho que seja, por mais faculdades que fez, por mais marxista que seja, travestido de pastor, se é marxista é comunista, se é comunista é ateu. Dizer que se tem que tirar versículo da Bíblia, sai fora dessa gente, sai do meio deles. Você não precisa de procurar uma igreja, meu irmão, onde tenha playground para os seus filhos. Ah, porque lá eu vou lá para a igreja grande, porque lá tem classinha, lá tem isso, lá tem aquilo. O que adianta se não tem Deus? Vai passar a sua vida em mais um clube, mesmo que seja evangélico?
Fique onde se prega a palavra de Deus. Mesmo que não tenha playground. Mesmo que não tenha muita música, muita peça, muita dança. Mas procure uma igreja onde se prega a palavra de Deus. Dá para entender? Porque Jesus Cristo veio buscar você, que é pecador. E todos esses doutores aí, esses doutores em divindade, eles vão chegar diante de Deus para apresentar currículo. Tantos certificados, mas no céu só entra salvo. Não é por currículo. Então, pastor, não fique se fiando nessa turma, sabe? Você que acha que vai fazer parte lá da cúpula, estuda a vida inteira. Seja uma coisa só. Seja santo. Viva uma vida reta. Que as pessoas conheçam todas as coisas que você vive. E que dizem elas que você não tem vida para pregar o Evangelho. Mas que Jesus conhece você porque você se apresenta a Jesus todos os dias para confessar os seus pecados a Jesus. Eles não perdoam, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essas questões elas devem ser bem conhecidas. Não basta ter o nome, e as pessoas preservam o nome, mas não preservam a alma. Trocam a eternidade por favores temporários para eles e para a esposa e para os filhos. Fazem uma previdência religiosa. Tem os irmãos que manda cantores, que manda pregadores, mas numa igrejinha de uma ponta de vila não aparece ninguém. Mas quem nos chamou foi Deus, para pregarmos o Evangelho. Nós não entramos numa associação de pastores. Nós entramos no serviço do Rei Jesus, para proclamarmos que só Jesus Cristo salva. E que a gente ia padecer como Jesus padeceu. Mas nós não precisamos apagar os nossos rastros. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem de vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso de ninguém para apagar os meus rastros. Eu precisei de um Salvador para apagar os meus pecados. É o que você precisa. E viva uma vida reta, santa, justa e piedosa. E prego a Jesus Cristo. Sou batista, mas antes de ser batista, sou lavado no sangue de Jesus Cristo. E proclamo Cristo. Só Jesus Cristo salva. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Igreja Batista não salva ninguém. Mas o Senhor Jesus é o Salvador. Então creia em Jesus Cristo. E procure uma igreja que tenha homens como você, pecadores e falhos como você. Mas que temem a Deus, que buscam a Deus e que procuram fazer a vontade de Deus. Sem ter homem nenhum para pagar o rasto. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É de Jesus que nós precisamos. Que o céu é de Jesus. Dá para você entender? Eu não tenho como apagar o meu passado. Não tenho. Mas os meus pecados passados foram todos perdoados por Jesus Cristo. Não sou Deus, sou homem, pecador, mas remido pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Quem me conhece e vive comigo sabe quem eu sou. Mas quem me conhece antes da fundação do mundo, que me chamou para pregar o Evangelho, ele me chamou eu mamando na minha mãe ainda. E eu estou aqui vos falando acerca de Jesus Cristo. Não deixe de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não durma esta noite
sem te entregares a Jesus. E se tem dificuldade em conhecer a Jesus, que não sabe ler ou entender o que está lá na Bíblia, deixa eu te dar algumas dicas aqui. A hora que você aceitar Jesus Cristo, vai aparecer lá na sua casa os queima-panela, os russelitas, os testemunhas de Jeová, os adventistas. Isso no dia seguinte. Cristã do Brasil. Tudo ave do céu. A palavra só lá os anciãos que falam. Se eles pregassem a palavra, não era cheia do jeito que é. É só balela, é só conversa mole. E eles dizem que não precisa ter placa. Não, eu digo que precisa ter placa. Mas você precisa de um Salvador. Dá para entender? É de um Salvador que você precisa. É de Jesus que você precisa. É de salvação que você precisa. Então, examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Salvação? Você está perdido sem Deus e sem salvação? Você está lá na macumba? Você está no espiritismo? Você é viciado? Você é prostituta? Você é homossexual? Não importa. Entregue a sua vida a Jesus e receba Jesus Cristo. Se ele ensinou os doutores da lei lá, ele vai ensinar a você. O Espírito Santo vai ensinar a você. Basta você examinar as Escrituras. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia da sua vida, como teve da minha vida até agora. Deus te abençoe no nome de Jesus.